Ele vive, nele nós vivemos. A Páscoa e a nova criação de Deus. Então nós vamos explorar alguns assuntos dentro do contexto da Páscoa, nesses 4 domingos que se seguem a partir de hoje. E nessa manhã nós vamos começar a partir dessa leitura de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler o texto todo com vocês, a gente vai parar no 17, mas eu achei que valia muito a pena a gente caminhar juntos nesse texto, para que a gente tivesse uma visão melhor do que Paulo está falando antes dele chegar nesse versículo tão conhecido. Versículo 1 diz assim: sabemos que, quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feito para nós pelo próprio Deus. Paulo aqui está falando de uma linguagem, obviamente, metafórica, usando a figura de tendas, usando a figura de casa como uma coisa de habitação, no sentido de que nosso espírito habita num corpo. Não é? Então nós não vamos ter uma casa literalmente no céu, mas o que eles querem dizer aqui, Paulo está dizendo em termos de qualidade. Hoje nós temos uma casa que é de uma qualidade terrena, está nesse nível terreno. Nós teremos uma nova casa, uma nova habitação para nós, como seres humanos, no nosso espírito, da qualidade do céu. Então ele está falando de qualidade. Né? Então haverá para nós um novo corpo, feito pelo próprio Deus com esse propósito, e não por mãos humanas. Ele está diferenciando a vida na terra da vida que vem do céu. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial. Aí é que você já entende mais do que eu falei antes. Então já não é mais a casa, realmente não é. Eu não vou uma casa no céu. Eu quero me vestir, eu quero receber aquilo que é novo, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem e receberam a Ele. É uma expectativa, é uma esperança de algo que nós temos em Cristo, garantido pelo nosso Deus. Então, nos vestir com o nosso lar celestial como se fosse uma roupa nova. Então, aí você pode imaginar essa figura. Né? Imagina que você tem, de repente, uma camisa, uma roupa que você gosta muito, muito, muito. Não sei se tem gente que faz isso aqui. Eu acho que é mais comum com homem, porque a gente sempre escuta a mulher falando, você não vai pôr outra roupa? Não. Sempre essa camiseta. E você gosta muito daquela camiseta. E você usa, e ela já está esquisita, ela já está desbotada, não é? E você já começa a ansiar, poxa, eu podia comprar uma nova. E se alguém for te dar um conselho, ele vai falar assim, tem vários modelos aí. Aí você vai lá e compra uma igualzinha. Né? Aí muito provavelmente você vai ouvir de alguém falando, mas essa é igualzinha a camisa que você tinha antes. Porque eu queria vestir aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, mas eu queria novo, o outro estava velho. Essa figura que agora ele usa aqui nesse sentido de roupa. Nós queremos nos vestir de uma roupa nova. Essa roupa que nós usamos hoje, essa nossa habitação hoje, ela é sofrível. Ela nos traz ainda dor. Ela sofre com o pecado. Ela sofre com o pecado contra nós. Ela sofre com o pecado que nós mesmos cometemos. Essa nossa habitação, ela não está legal. Mas há a promessa de nos vestir de uma roupa nova. E os cristãos, e Paulo aqui está levando os irmãos a pensarem nisso. É quase como ele usando aquele outro verso que ele diz, aquilo que é bom, coloque isso na sua mente. Pense nas coisas do alto. Pense com aquilo que Deus tem para você. Talvez um pouco do exercício que nós fizemos junto aqui antes, nós precisamos aprender a trazer aquilo que Deus fala para nós e ficarmos em silêncio na presença dEle, aguardando até que a gente perceba Ele comunicando conosco a verdade que Ele mesmo quer comunicar, e a verdade que muitas vezes nós já ouvimos nas Escrituras, mas nós já sabemos, mas nós corremos e nós nos agitamos e não damos um tempo para que nós nos acalmemos diante do Senhor e consigamos absorver e receber aquilo que Ele quer comunicar a nós. Não é? Alguém aproveitou bem esse momento que nós tivemos aqui antes ou não? Levanta sua mão, só para um testemunho rápido. Aí, ó, tá vendo? Aí você, eu não levantei a mão. Não tem problema, não é uma coisa que tem que acontecer, né? Que vai acontecer sempre. Mas se nós não pararmos, aí não vai acontecer nunca. Isso aqui é só um exercício, porque isso é o que você devia fazer em casa. E se eu tiver certeza que você está estudando a palavra de Deus em casa regularmente, tendo o seu tempo com Deus,
uma sequência de músicas, como essa que o Bruno nos trouxe hoje para juntos a gente adorarmos a Deus, se você realmente se engajou naquilo que você cantou e deixou Deus falar com você, você praticamente podia ir para casa. Porque há muita riqueza nas nossas canções, graças a Deus. Há muita verdade. E a gente precisa aprender a fazer isso aqui, como fazer em casa. Cante uma canção, leia um salmo, fique quieto diante do Senhor. Só pensando naquilo. Até que você perceba Deus comunicando aquela verdade a você através do Espírito dele. Faz sentido para vocês isso? Essa deveria ser a nossa experiência. E os irmãos aqui, Paulo está dizendo meio que isso. Vamos pensar, uma casa que Deus está preparando para nós. Eu quero essa casa. Eu quero vestir essa outra realidade, como alguém veste uma roupa nova. Eu quero tirar essas roupas velhas, rasgadas e remendadas ao longo de 30, 40, 60, 80 anos. E eu quero revestir por uma roupa nova, que não se desfaz, que nunca mais vai se acabar. Não é uma coisa bonita de se pensar? Porque de fato, isso não é viagem. Eu não estou sonhando com algo que alguém inventou. Paulo diz, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Se eu fosse o Milton Lucas, eu ia dizer, se eu estivesse numa igreja pentecostal agora, não é? Esse é o texto da Bíblia que você lê. Porque de fato nós vestiremos de um corpo celestial, aleluia, e ficaremos despidos. Ia ser mais ou menos assim um auezinho. Não ficaremos despidos, a figura de nudez, né, nesse sentido, de desprovido. É essa figura que diz que a pessoa não tem nada, ela não tem nenhuma roupa. Nós não ficaremos despidos. Você entende isso quando Paulo está falando? Essas promessas. É isso que alimenta a sua alma. É isso que te aproxima de Deus em gratidão. É isso que arranca seu mau humor. É isso que arranca a sua tristeza, às vezes sem entender porquê. É isso que pode trabalhar para mudar a sua vida. É essa convicção, diante de qualquer circunstância, que nós, de fato, nos vestiremos do novo. E não ficaremos despidos. E não seremos abandonados. E aquilo que está desarranjado será arranjado. As lutas estão presentes hoje, mas há uma promessa. E nós vamos ver que há um início já. E essa é a mensagem da Páscoa. Há um início já de nova vida aqui. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. É verdade, ou não? Quantas vezes você para, num dia, na sua semana, e a coisa está difícil, você tem que parar, né? Jesus, você fala. Essa foi por pouco. Né? Eu que viajo bastante, eu falo isso várias vezes durante a semana, às vezes. É um avião que você pega, um carro que você quase entra na traseira dele na freeway, numa cidade gigantesca, entendeu? Sempre tem um evento assim. Eu fico brincando com as meninas essa semana, nessa viagem que eu fiz recente, eu ficava mandando perrengue chique. Sabe aquele negócio de perrengue chique? Tipo, por que você está reclamando que você está fazendo uma coisa boa, mas tem uns perrengues, você faz umas coisas erradas, né? Tipo, eu tentei abrir um carro que não era meu, fiquei meia hora puxando as maçanetas do carro, apertando o alarme, essa droga não abre, o que está acontecendo? Ah, simples, esse não é meu carro, deixa eu ir para lá. Né? Pequenas coisas assim que você vai vendo, e eu estou usando isso de uma forma leve, mas você sabe o que eu estou falando, às vezes a gente tem os desafios, a gente tem que parar, e nós suspiramos, e nós gememos, faz parte. Mas isso não significa que queremos ser despidos, nós não queremos ir nessa direção. Na verdade, nós queremos vestir nosso corpo novo para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Nossa, Paulo é muito bom de figura, né? Vamos falar a verdade? Nem parece que ele era de 2000 anos atrás. Eu entendo que Paulo fala essas coisas, e nós sabemos que é inspirado pelo Espírito Santo, mas eu também entendo que Paulo via essas coisas. Como o autor de Hebreus que diz, a fé é a convicção de fatos. Vamos resumir em português, né? Vê aquilo que você não tem, mas você vê, você enxerga. Quase dá para pegar. E Paulo, eu acho que era assim. Inspirado pelo Espírito Santo, ele via essas coisas. Ele falava assim, é isso que eu estou vendo. Vindo a vida e vestindo, engolindo o corpo mortal. Essa era a figura que Paulo inspirava a vida dele. Aí você já imagina por que Paulo andava como ele andava.
Aí você já imagina porque Paulo dizia, eu esmurro meu corpo, que é o seguinte, eu vou atrás do que eu estou vendo. E a verdade, irmãos, é que nós vamos sempre atrás daquilo que nós estamos vendo. O problema é que às vezes você está conectando um Wi-Fi errado. Aí a coisa não vai. Cuidado com aquilo que você está vendo e indo atrás, porque o nosso chamado é para ir atrás daquilo que Deus está nos mostrando. E aí nós vemos como Paulo vê, e a nossa vida se redireciona para as coisas do Senhor, ainda que vivendo coisas necessárias nessa vida mortal. Então Paulo quer ver a nova vida engolindo a vida mortal. Aí ele termina no versículo 5 dizendo, Deus nos preparou para isso. E como garantia, nos deu o seu Espírito. Todo aquele que tem o Espírito de Deus tem a garantia de que será vestido pelo novo e que a vida engolirá a morte. Amém? Portanto, temos sempre confiança. Aí, Paulo começa... Paulo era diferente, né? Paulo andava em cima daquilo que ele ouviu de Deus. A nossa vida deveria ser assim. Ele diz, portanto, uma vez que todas essas coisas estão programadas para nós, uma vez que está garantido em nós, não por nós mesmos, ou seja, se amanhã ou depois eu dou uma pisada na bola, aquela promessa que eu fiz de ler a Bíblia durante o ano, já abandonei, né? Irmão, graças a Deus pelo sangue de Jesus e pela sua vitória, porque você não vai ser jogado para fora do esquema, né, como dizem hoje em dia, para fora do rolê, por causa disso. Porque a garantia do que Deus está te oferecendo é o Espírito dele. Então, o que é que nós cultivamos na nossa vida? É um relacionamento com o Espírito de Deus, contínuo. Nós voltamos a Ele, voltamos ao Senhor, ainda que nós falhemos com Ele em alguns momentos. Paulo anda nessa verdade. Portanto, por causa de tudo isso que eu acabei de falar, eu tenho confiança, sempre. Confiança. Apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Porque vivemos por fé. E não pelo que vemos. Temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno. Se desse, né, gente? Eu não sei se todo mundo aqui... Esse aqui é o ponto que separa, como fala, homens e meninos, não é? Mulheres e meninas. Eu não conheço muita gente que fala que está pronto para encontrar Jesus, porque se pudesse hoje. Porque a gente está agarrado muita coisa daqui desse lugar ainda. Você ainda quer ver muita coisa acontecer na sua vida. Você fala, Jesus, se for para voltar, volta daqui uns 10 anos. Já vi minha filha casar. Já, conquistei aquele alvo que eu tinha na minha vida. O senhor pode esperar um pouquinho? Essa é uma coisa que tem que mudar na nossa vida. Viver o tempo que nós temos que viver aqui e, ao mesmo tempo, se fosse da vontade de Deus e fosse possível, encontrá-lo antes, porque não há nada melhor que meu Deus. Ou isso é verdade, ou isso não é verdade. Não existe meio termo. E se é, isso deveria modelar a nossa vivência. Preferíamos deixar este corpo terreno, pois não, então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é... vocês não querem falar, né? Vamos lá, de novo. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer os deixemos, nosso objetivo é dar ao Senhor. Não adianta a gente cantar, Jesus, seja o... Se a gente não entende e não pratica isso. Ser o centro é colocar Ele no centro. Reconhecê-lo por Ele estar no centro. Você não faz Jesus o centro, no sentido dele ser importante. Você não coroa Jesus rei porque Ele já é rei. Mas você pode e tem que trazer a sua vida e rendê-la a Ele, entendendo que Ele é esse rei. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Aqui fala de responsabilidade, né, dos talentos lá da parábola. Como é que você investe essa vida que Deus te deu, sabendo que você é dele, sabendo que o objetivo da sua vida é agradá-lo. Como é que você usa a vida e o corpo que Deus te deu? Ela é totalmente dedicada a você e seus planos, ou ela é dedicada, em primeiro lugar, ao reino de Deus? E vocês sabem que isso não significa ir para o mosteiro
nem significa virar pastor ou tempo integral numa igreja, necessariamente, significa fazer a vontade de Deus. Aonde é que Ele quer que você faça a vontade dEle? Aonde você provavelmente já está. Em poucos casos, aqui olhando para vocês, eu diria assim, provavelmente tem alguém aqui que precisa mudar de profissão. Né? Mas aonde você está, naquilo que já é a sua vocação, em casa ou fora de casa, jovem adulto, adulto, mais velho, não importa. Aquilo que é a vontade de Deus para você, a sua vida, como ela contribui para o reino. Aí vamos dar um pulinho aqui para o final. Versículo 14, de qualquer forma, seja o que for, o amor de Cristo nos impulsiona. Observar todas as coisas que Cristo fez. Aí nós vamos nos aproximando para o tema aqui da Páscoa. Aproximar tudo que Deus fez por nós. Olhar para isso. Paulo diz, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que por todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Olha o pulo do gato aqui, hein? Depois de ter ouvido o que nós ouvimos no começo do texto. Ele falou, espero a nova casa, eu quero vestir a nova roupa. Temos garantido em Deus a nova vida, ela vai engolir a velha vida e a morte. Aí Paulo diz, porque cremos que todos aqueles... versículo 15, ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida... Veja aqui o tempo verbal, né? Vocês gostam de verbos, né? Passado, particípio, presente, futuro. Tem que entender bem, o português é importante às vezes. Aqui diz recebem. Aqui não diz receberão. Não é no futuro. A nossa vida não é uma vida assim, conheci Jesus hoje, toca a minha vidinha, e um dia Jesus volta, eu apresento as contas, ele faz a matemática dele lá, né? Vai acontecer uma coisa comigo que ninguém sabe direito o que é, mas tomara que seja boa, mas eu sei que eu vou para o céu porque eu tenho Jesus. Não. A vida nova, que Paulo está descrevendo como algo que é supremo e maravilhoso, ela já é concedida a nós hoje, quando nós recebemos a Cristo. E ela é recebida não para fazer da nossa vida uma coisa super feliz, aquele discurso de muitas vezes você vai encontrar em alguns lugares, como a fé sendo a solução para todos os seus problemas. Aí a pessoa vem, conhece Jesus, eu não sei nem às vezes se conhece direito ou não, a vida continua com algumas coisas não dando certo, ela fala, fui enganado. Eu pensei que se eu fosse para a igreja, eu ia ficar rico, os problemas iam sumir, não ia ter mais problema de saúde, não ia ter problema de relacionamento, eu ia criar meus filhos sem nenhum problema, mundo perfeito. Não, aqui não é o céu. O céu precisa vir aqui. E ele virá em sua plenitude, mas ainda não está aqui em sua plenitude. O que ele está dizendo é que nós recebemos essa nova vida para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Tudo que nós estamos falando aqui, até agora nesse texto. Aí você falou, pô, Leandro, você falou que ia falar de Páscoa, não tem nada de Páscoa. Paulo vive, e os discípulos e os apóstolos vivem baseados na realidade da morte, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Isso é o que é ser igreja hoje. Pessoas que vivem, fundamentam suas vidas e tomam suas decisões baseadas na morte, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Ele é o centro. Ele é o centro. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Paulo fala aqui de uma correção até na visão deles a respeito disso, interessante. Né? Mas ele diz, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Esse é o nosso texto principal de hoje. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Então, essa é uma coisa que você e eu podemos falar para nós mesmos sempre. Senhor, obrigado, porque a minha velha vida acabou e uma nova vida já começou. A convicção dessa verdade, em profundidade no seu coração, toda vez que isso te tocar de forma bem profunda,
eu tenho convicção que você vai às lágrimas. Ou pelo menos fica aquele olhinho do emoji, né? Sim. Marejadinho. Eu não sou muito de chorar, não, então eu sou mais aquele emoji lá. É mais fácil de ser. Dá uma corrigidinha. Vocês pensam que eu não vejo quando a gente está ministrando aqui um outro, né? Dando uma corrigidinha, escondidinho aí. É isso, porque nos toca profundamente essa verdade. E é uma coisa para você refletir. A minha vida acabou. Eu sou daquele grupo de pessoas que vai vestir uma roupa nova. Eu sou daquele grupo de pessoas que a morte não importa. E quem não tem medo de morrer, não tem medo algum. Ou não deveria ter medo algum. Faz sentido ou não? A gente sabe que é isso. Eu não estou dizendo aqui que vocês não sentem medo de vez em quando, e eu não. Aliás, eu sinto muito mais medo do que eu gostaria de sentir. Ainda com 45, não tenho mais 45 anos. Mas está igual. Um pouquinho melhor, em termos de menos medo. Mas não importa. O que nós somos, como nós somos às vezes meio bagunçadinhos, isso não é o que importa. O que importa é sempre a verdade de Deus. É por ela que nós temos que aprender a andar. E essa é a verdade. Se nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer mais nada. Todo aquele que está em Cristo, aqui o segredo de novo, estar em Cristo. Em Cristo. Não estar numa igreja, necessariamente. Estar na igreja tem outras razões. Deus nos instrui a comunhão, andarmos juntos, aquela ideia do corpo. Há verdades, há poder e há salvação que flui entre os membros do corpo que nós não enxergamos. É por isso que eu digo que é importante a comunhão constante. É algo que Deus faz, você não vai ver necessariamente, mas é realidade. Quanto menos presente você está, menos da vida de Deus flui entre. Não quer dizer que você não tenha um relacionamento talvez com Deus, mas há uma parte do relacionamento com Deus que foi feito para fluir dessa forma. No estar juntos, no olhar no olho do outro, de uma palavra, uma conversa ainda que informal. Há contato, é a figura do corpo. Deus não faz isso à toa. Não é para ficar uma figura para você lembrar, é porque existe uma realidade espiritual que acontece que nós não vemos, mas ela é real. Aquele que está em Cristo, que está no seu corpo, cuja a vida direcionada por Ele se tornou nova criação. Nova criação. A Páscoa, irmãos, aqui para entrar no nosso assunto, a Páscoa não pode ser vista como um momento final e a ressurreição não pode ser vista como um alívio. Ufa, Jesus não morreu apenas. Não é uma história bonita, é uma história poderosa, mas e para ali. Nós precisamos entender que para o cristão a Páscoa ela marca, isso que nós lemos em 2 Coríntios 5,17, o início de uma nova criação. Porque a partir desse ponto, Deus está trazendo o seu Espírito na vida de seres humanos e iniciando na nossa vida aquilo que será o futuro. Estão entendendo? É uma nova criação. Por que é nova criação? Significa que existe uma outra criação, certo? Então, Paulo está usando essa figura. Existe a criação que vem de Adão e agora existe uma nova criação. Deus está operando uma nova criação, uma nova criatura, um novo ser humano. Ele começou um processo, então, que nos faz pensar a Páscoa como um começo radicalmente novo. É uma virada na história. A nova criação de Deus, ela irrompe, ela surge no mundo. Agora existem pessoas onde Deus habita, não sobre eles, de uma forma, a expressão que a gente usa de unção, né? Lendo o Antigo Testamento, Deus sobre a vida de pessoas e usando essas pessoas de uma forma poderosa. Agora Ele também habita em nós. E nos faz nova criação. Começa em nós o processo da vida nova. Não é apenas sobre a esperança de um futuro distante no céu, como nós dissemos, mas é sobre algo profundamente novo, acontecendo aqui e agora, por causa da ressurreição de Cristo. Amém? É tão importante a ressurreição de Cristo quanto foi a sua morte. Porque a morte de Cristo nos libera dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar.
Mas a ressurreição de Cristo vence a morte, que ainda você iria morrer perdoado. Legal, né? Bom, dos males o menor, né? Morrer sem dever nada deve ser bom. Mas ainda assim morrer. Mas nós, além de sermos perdoados e não temos mais uma dívida, nós estamos recebendo a vida de Cristo e nós iremos viver com Ele eternamente. A ressurreição é uma nova vida. João capítulo 20, se não me engano, é o texto que diz algo que aconteceu e marcou o início disso tudo, quando na ressurreição, no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Ali começa a nova criação de Deus. Um fim trágico tornou-se o início de uma nova realidade. Assim como no Gênesis, Deus soprou vida em Adão. Em João 20, 22, acho que é por isso que eu queria esse texto de 20 aqui. O texto de 20 e 22 diz: paz seja com vocês, disse o Senhor Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E então soprou sobre ele e disse: recebam o Espírito Santo. Bonito isso, né? Essa correlação. Deus cria o homem, sopra sobre ele a vida. O fôlego da vida está nele. E agora a nova criação, pós-ressurreição, começa a ser formada. Jesus faz a mesma coisa, outra vez, não é? Afinal de contas, ele estava com o Pai no início. E ele sopra sobre os discípulos seu Espírito, uma clara figura correlacionando as duas coisas. A nova criação é a geração do Espírito Santo, habitando neles, em nós. A Páscoa inaugura a nova criação de Deus. N.T. Wright, um teólogo mais recente, ele enfatiza que a ressurreição de Jesus não é um mero retorno à vida, mas esse lançamento da nova criação de Deus. Deus que criou o mundo está agora a revelar o cumprimento das suas promessas de resgate e de renovação. Esta não é apenas uma correção ou melhoria do antigo, mas algo fundamentalmente novo. Pense nisso. Assim como Gênesis descreve o início da criação, a ressurreição de Jesus marca o início de uma nova ordem, uma nova forma de ser para a humanidade e para o próprio universo. Todas as coisas serão restauradas e renovadas por causa de Cristo. Todo o universo aguarda esse dia. E esse dia já começou. Nós já vivemos os fins dos tempos, para quem gosta de escatologia. Quando será os fins dos tempos? Os fins dos tempos começaram já, quando Jesus chegou. Vai crescendo e vai chegar o último dia dos fins dos tempos, vai chegar. Mas nós já vivemos os fins dos tempos porque o último tempo já começou. Textos para vocês lerem durante a semana aí, anota aí. Apocalipse 21:5, Romanos 8, 20 a 21. Eles falam sobre essa questão da nova criação. Um segundo ponto em relação a toda essa questão. Um novo mundo nascendo em meio ao mundo antigo. Embora ainda vejamos sofrimento, maldade, pecado e morte no mundo, a Páscoa ela declara que algo radicalmente novo e inesperado aconteceu. Mais uma vez, Wright afirma que o mundo foi transformado desde a ressurreição, com novas possibilidades surgindo que eram impensáveis naquele primeiro século. A ressurreição de Jesus, com seu corpo agora plenamente em casa, na terra e no céu, não há mais uma separação agora de dimensões. Jesus está ao mesmo tempo nas duas realidades, por isso ele é o primeiro desse tipo de qualidade, vamos dizer assim, de corpo. É a prova, Jesus é a prova viva dessa nova realidade, de que ela é verdadeira e de que ela é possível. Ele foi antes de nós. Essa realidade vai irromper no nosso mundo ainda perfeito devagarinho. É como se fosse uma semente de vida eterna que tivesse sido plantada, que agora está crescendo, produzindo frutos de esperança e transformação. O grão de mostarda, não é? Parábolas, né? O grão de mostarda. O reino de Deus é como? O grão de mostarda. Uma sementinha de nada, mas ela foi plantada. E ela vai crescer devagar. E ela vai se espalhar. E ela cria uma árvore. E isso simboliza o reino crescendo. A nova realidade de Deus foi colocada ali naquele momento. E ela vai se expandir.
E ela vai gerar e deve gerar transformação, frutos. Se o reino de Deus está aqui, ele precisa gerar frutos. Se essa nova vida está aqui, ela precisa gerar frutos na minha vida, na minha casa e no meio onde eu estou inserido. Essa é uma conexão que a gente já pode fazer com o que nós vamos ver e conversar aqui na terça-feira. É para isso, né, que a gente está fazendo esse tempo. E esses irmãos querem nos compartilhar formas de sermos esse povo que inaugurou uma nova era e que traz o reino de Deus e que faz o reino de Deus ser revelado, produz frutos de acordo com a vontade de Deus. Terceira coisa é que esse contexto e a Páscoa, ela opera uma transformação pessoal, que é parte dessa nova criação. Esse é o que eu falei antes. Às vezes a gente quer pensar, algumas pessoas pensam, eu me converti, eu sou da religião cristã tal, A, B, C, D, e um dia eu vou para o céu, e aquela história toda. Mas Paulo, Cristo, os evangelhos, os textos bíblicos, todos que nós conhecemos, eles apontam para uma transformação que acontece na nossa vida. Ela não é um evento histórico lá do passado, 2000 anos atrás, e aí nós ficamos esperando o próximo, quando ele voltar. Nesse meio tempo, nós aprendemos a viver como novas criaturas. A Páscoa, quando bem compreendida, nos traz esse anseio por sermos mais parecidos com aquilo que foi implementado por Cristo. De fato, como diz Coríntios 5,17, sermos novas criaturas. Portanto, a velha maneira de viver, marcada pelo pecado e pela morte, ela começa a passar. E uma nova vida, capacitada pelo Espírito Santo que o Jesus ressuscitado trouxe para os seus seguidores, ela se torna possível. Nós passamos a viver a partir dessa realidade. É por isso que nós oramos, é por isso que nós cremos, é por isso que nós oramos com enfermos. E nós vamos crendo e vamos vendo Deus agindo conforme a sua vontade e vamos operando e confiando no Senhor. Essa nova criação que está em nós, dentro de nós, ela nos capacita, ela nos dá a condição de pensar, sentir e agir de forma diferente. É por causa da vida em nós, a vida de Cristo em nós, o seu Espírito em nós, é que nós começamos e podemos mudar nossas atitudes. Aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, nós recebemos poder e condição de abandonarmos isso, de seguirmos em outra direção. Nós aprendemos, como Jesus, a amar mais, a sermos mais generosos. Nós não vivemos mais num legalismo de um monte de regra que eu tenho que seguir para eu ser bem abençoado ou para as coisas irem bem. Mas eu amo fazer a vontade de Deus porque eu amo. E aí eu quero saber, Deus, o que te agrada? O que o Senhor entende que é bom para mim? E o que o Senhor entende que não é bom para mim? E aí eu percebo essas coisas e eu quero fazê-las. Porque eu já quero viver pela vida que eu vou receber no futuro. Eu estou antecipando essa vida. E eu tenho condição de fazer isso hoje, porque o Espírito de Deus me ajuda a fazer isso. Entender essa realidade, irmãos, nos dá a esperança de mudança pessoal. Tem algo na sua vida que você acha que você precisa mudar? Você tem se olhado no espelho? Filosoficamente, tá bom? Mais importante, se conhecer, né? Eu tenho esperança de mudar coisas na minha vida ainda. Já mudei algumas, graças a Deus, com a ajuda dele, quero mudar outras. E fico muito feliz quando eu percebo que Deus está me ajudando a mudar alguma coisa. Que eu estou há tanto tempo insistindo em pensar errado, ou pensar, sabe assim? Eu falo, Deus, o Senhor é muito paciente. O Senhor é muito gracioso. O Senhor, eu não sei direito por que o Senhor faz isso. Porque a gente oscila entre o Deus enfia isso goela abaixo para não fazer mais, e Deus deixa eu ter um pouco de vontade, né, de fazer alguma coisa que eu gosto. A gente oscila entre ser um robozinho e querer fazer qualquer coisa que a gente queira. Ninguém quer nenhuma das duas coisas, na verdade. Mas Deus opera em nós esse processo contínuo. É quase como se Ele falasse assim, eu vou te ajudar, mas eu estou tentando ver quando você realmente quer isso. Quando você realmente quer isso mais do que a outra coisa, eu vou fazer você, eu vou te ajudar. Porque se a gente não quer, não é? Quando você não quer, é igual conselho. Pede conselho, o cara fala, o cara nem ouviu. Ainda vai falar que o conselheiro é ruim. Não é?
Eu fui lá falar com um pastor, ou sei lá, com um terapeuta, qualquer um que possa te ajudar em alguma... Falou, mas nada a ver o que ele falou. Porque você já não queria ouvir de verdade um conselho, uma orientação. Você queria alguém para confirmar o que você já quer fazer. Não, eu estou aqui querendo, sei lá, comprar um carro novo, falar com o cara falou que é um absurdo trocar meu carro. Falei para ele, meu carro tem 6 meses já. E ele falou, para que trocar um carro com 6 meses? Né? O cara não entende. É claro que não entende, você já decidiu que é isso que você quer, não é? Essa coisa de querer é muito importante. Talvez eu faça relação com o famoso texto que a gente luta também, né? Buscar-me-eis, me achareis. A gente fica em dúvida, né? Irmão, às vezes eu gosto de falar essas coisas porque eu sei que é real, né? Falo assim, Senhor, será que eu não te busco? Será que eu não quero o Senhor ainda? Porque parece que eu não estou te achando. A gente fica nesses dilemas. Mas no fundo o que Deus está falando é isso. Trabalhe a sua intenção em direção a mim. Que conforme você vai realmente crescendo nesse desejo, eu vou fazer essas coisas entrarem em linha na sua vida. Talvez é isso, quando a gente não consegue achar esse caminho muito rapidamente, talvez Deus está dizendo, é que você ainda não quer realmente isso. Quando você quiser, eu estou aqui. É possível não vir à minha mente Jesus perguntando às pessoas, o que queres que eu te faça? Novas criaturas, esses somos nós. Nós somos as novas criaturas. Deus está operando e quer operar através de nós para uma nova vida para, como ele disse em Paulo disse na carta dele, não vivamos mais para que não vivamos para nós mesmos, mas para Ele. A Páscoa é, portanto, muito mais que uma tradição religiosa, uma celebração sazonal. É muito mais que isso. É um anúncio do ato mais importante e transformador da história. Páscoa é o início da nova criação que Deus, através da ressurreição de Cristo, inaugurou. Uma nova era, um novo tempo para a humanidade, para o cosmos. É grandioso demais, não é nem a sua vidinha, a minha vidinha apenas. É o universo inteiro foi impactado e será impactado. Quando Deus diz, haverá novos céus e nova terra, esse é o poder da ressurreição de Cristo que vai operar nessas coisas. A criação geme e aguarda com expectativa todas essas coisas. Quando os filhos de Deus forem realmente manifestados, se manifestarem. É um mistério de algo que Deus vai fazer e já começou a fazer através da igreja. Em Cristo nós participamos dessa nova criação. Não há um hiato entre o hoje e o futuro. Você e eu somos chamados a viver por essa esperança. E o teste de que você realmente vive por essa esperança é justamente as coisas que você aplica na sua vida hoje. Os sentimentos, como é que você lida com ele, as vontades, as frustrações. Eles estão sendo regidos por essa esperança ou regidos pela opinião de outras pessoas sobre a minha vida, sobre a opinião minha, sobre como as coisas deveriam ser. A minha teimosia, nós temos uma série de teimosias. Nós achamos que as coisas têm que funcionar de um jeito A ou B. E nós temos muita dificuldade de aceitar que elas devem funcionar de um outro jeito e podem funcionar de um outro jeito. Nós nos submetemos a cansaços que muitas vezes não foram planejados para nós. Nós impomos isso, às vezes consciente ou inconscientemente. Mas se nós aprendemos a viver pela esperança, olhar para essa esperança, como Paulo via, a ponto de fazer essas figuras, a tenda, a casa, vestir uma roupa nova, a vida engolindo a morte, ele via tudo isso e aí ele ia na direção que essas coisas iriam. Ele molda a sua vida nessa direção. Então isso para mim não importa, isso aqui eu não quero, esse sentimento não tem nada a ver, vou buscar o outro sentimento em Deus, vou esperar em Deus, Deus aqui eu estou. É uma vida completamente diferente. Dessa mensagem aqui, talvez 3 coisas para a gente encerrar aqui que ficar na sua cabeça. Há um convite para todos nós, para nós abandonarmos o velho, amém? Porque nós somos nova criação, abandonar o velho, abraçar o novo e renovar o mundo com o reino de Deus. Essa é a mensagem de Paulo, essa é a mensagem de Cristo com a nova criação. Abandone o que passou. É um novo tempo, é uma nova era. A Páscoa marca o início de uma nova criação.
Esqueça como as coisas eram antes, abrace o que eu estou trazendo agora e leve isso para o mundo até que eu volte. E lá nós vamos conversar. Está no texto, desculpa. Ele fala isso. Depois você dá uma estudada ali, para não ficar muito tenso aqui o clima hoje, mas não é para ficar tenso, mas o texto que vem depois daquela frase de Paulo é sobre o amor. Quem ama, se envolve. Quem ama de verdade, abre mão de outras coisas para fazer aquilo que ele entende que vai agradar o seu Senhor. Essa que é a verdade. Deixe o velho, abrace o novo, vá participar da renovação do mundo. Não é para você virar aquele chato que quer mudar o governo, mudar todo mundo, não. Mude a sua esfera de influência, mude a sua casa, mude a sua vida. O que seus vizinhos falam de você? O que seus amigos falam de você? O que o caixa do mercado que você mais encontra fala de você? Não é? O cara que entrega o gás, o que ele fala de você? Seus funcionários, seu chefe? Não precisa mudar o mundo inteiro. Atue na esfera onde Deus te colocou. Se todo mundo aqui fizesse isso, quantas esferas nós temos aqui, né? Quantas áreas de influência nós temos aqui? Dezenas. Seja esse agente de renovação. Amém? Essa é a nossa primeira mensagem para abrir essa série. Ela vai tocar nesses pontos de outras formas, trazendo para nós essa percepção de que a Páscoa abre o caminho para uma nova criação, uma transformação na nossa vida. Porque Ele vive e Ele vivendo em nós, nós vamos adiante dentro dessa forma de pensar. Amém? Vamos orar sobre isso?